Seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É Fato e Certo, que você encontra informação a todo momento. Para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, muito bom dia, um abraço para você que escolheu a Rádio Bandeirantes Campinas para continuar se mantendo muito bem informado, os 85,7. Eu sigo aqui na companhia, como sempre, do Danilo Capucci, do Leandro Lopes, que fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção geral do Rodolfo Neves, e você pode encontrar aqui o nosso Manhã Bandeirantes em todas as plataformas, todas, Facebook, YouTube, TikTok, sinal de fumaça, você digita lá Manhã Bandeirantes e já aparece. Fica tranquilo, você não vai ficar fora da nossa programação e eu convido você para participar conosco. Você pode mandar sua pergunta para cá, através do nosso WhatsApp, 97102-1493. Mas assim, olha, manda texto curto, tá bom? Você pode mandar texto, elogio, bronca, pode mandar o que você quiser que a gente lê aqui. Só não mande mensagem de áudio, que aí não dá tempo de ouvir, de checar para reproduzir, tá bom? A gente conta com a sua participação aqui até às 11h30 da manhã. Na abertura do Manhã Bandeirantes, nós estamos recebendo aqui a Dina Santos. A Dina é diretora executiva da Lotus Cargo. A Lotus Cargo, uma das maiores empresas do estado e também do país em relação ao comércio exterior. É sobre isso, sobre essa dinâmica, sobre esse trabalho que nós vamos conversar hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Dina, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, né? Bom dia para todos. Né? Espero poder agregar aí com boas informações. Né? Bom, Dina, quando é que surgiu a Lotus Cargo? A Lotus Cargo surgiu, nós abrimos a empresa em 2013, né? Agora, esse ano vamos completar 12 anos de mercado. Né? Nasceu uma empresa pequena, mas assim, a gente sempre fala, né? Uma empresa jovem, né? Mas com uma história, porque os profissionais são gabaritados e carregam aí anos de experiência. E quando a gente fala de comércio exterior, exatamente o que significa? O que vocês fazem lá? Vocês facilitam as transações? Como é que dão uma geralzinha para a gente entender o que é o trabalho que vocês fazem na Lotus Cargo? Nós somos agentes de carga. Então, o comércio exterior, de uma forma geral, né? Tanto o agenciamento internacional de cargas, né? Quanto o desembaraço aduaneiro, né, que é a parte da liberação das cargas quando chegam no Brasil, né, dos outros países. E a gente faz também outros trabalhos, né, mais específicos, né, ligados a benefícios do governo, né, cargas projetos, ex-tarifário, né, outras linhas aí, né, do comércio exterior. Né? E o comércio exterior em si, né? As pessoas falam, é despachante aduaneiro, importação, exportação, né? Um resumo, né? A gente coordena todo o trabalho de coleta de cargas em qualquer país, né? Faz todo o trâmite de liberação das cargas nos países para que possam passar a fronteira, né? E entrar no Brasil. E depois a gente faz toda a liberação junto à Receita Federal aqui no Brasil. São só chegadas ou chegadas e partidas também? Chegadas e partidas. Tanto a gente faz a vinda de outros países, quanto a gente faz a saída das cargas aqui do Brasil para outros países também. Claro que cargas que são permitidas pela legislação brasileira.
Isso é interessante. E a gente mantém negócios com países também que são permitidos pelo Brasil, porque a gente sabe que tem bloqueios, né? A legislação bloqueia algumas coisas. E sempre com equipe própria, Dina? Sempre com equipe própria. Todos os trabalhos que nós fazemos é com equipe própria. Né? A gente usa representantes nos outros países, né? Nós temos agentes em todos os países, né? Que são parceiros. E alguns estados do Brasil, a gente usa um parceiro, mas todo o trabalho é realizado com equipe própria. Uma pergunta que é inevitável, Dina. A gente sempre fala aqui, todo grande empresário que vem aqui, a gente fala assim, como é que vocês passaram por aquele período da pandemia, que foi um negócio que virou a vida da gente, virou o país, virou o mundo de cabeça para baixo, e o pessoal teve que se virar para continuar mantendo eficiência, prazos. Como é que vocês fizeram? Num primeiro momento, para a gente, foi, claro, assustador, né? Claro, uma parte das pessoas tiveram que ir para casa, né? A parte do desembaraço aduaneiro, né? Que é a parte de liberação da alfândega, a equipe não pôde ir para casa, a gente dependia muito de papel. E a gente esperava realmente um período assim de queda, né? De volume, mas foi o contrário, foi o inverso, né? Aumentou muito o volume de importação, porque aí foram necessários trazer outros produtos, né? E aí começaram a faltar produtos descartáveis, ligado à farmacêutica, produtos médicos, né? Então isso aumentou o nosso volume de trabalho, né? Então a gente acabou assim, claro, tirando a dor de perdas e tudo mais, a gente acabou passando essa fase. E por incrível que pareça, ela foi um período que ela trouxe muitas melhorias para o nosso processo, né? Hoje a nossa empresa não utiliza papel. E por que não utiliza papel? Porque na época da pandemia não era possível ficar transitando com papel. Então a gente foi obrigado a eliminar papel. Então hoje é tudo sistema, a gente não usa papel. Se você for na nossa empresa, você vai ver, em nenhuma mesa tem uma folha de papel. Bom, bacana. As empresas, por exemplo, como você falou, a pandemia acabou acelerando alguns processos, né? Exatamente. Hoje também, quando você marca uma consulta, seja lá qual for o plano de saúde que você tem, também você não tem papel, basta Exatamente. você ter o aplicativo da empresa e aparece tudo ali na palma da sua mão, né? Só, se me permite, só acrescentar, né? A própria Receita Federal, ela teve que avançar, né? Era muito papel, muito protocolo, né? E hoje, Receita Federal também é tudo sistema. Então, isso mudou muito a vida da gente, facilitou muito. Para o comércio exterior foi excelente. Estamos conversando aqui com a Dina Santos, que é a diretora executiva da Lotus Cargo. Agora, Dina, não é o seu caso, nem o do Clodoaldo que está visitando a gente aqui, mas o meu caso, por exemplo, que sou lá do século retrasado, a gente tem costume de checar. Você está vendo um tanto de papel aqui na minha frente, né? Vai lendo, vai checando, vai ticando. Como é que você checa se não tem papel, Dina? Na verdade, é um aprendizado, assim, né? Eu também não sou tão jovem, né? Comecei a trabalhar nessa área, eu tinha 15 anos, né? E a gente sempre dependeu muito de papel, né? Mas é um aprendizado, né? Você acaba criando uma rotina e, claro, sempre com auxílio de sistema, né? Na empresa, por exemplo, a gente usa 2 telas, né? Uma tela para você estar com o e-mail aberto, outra tela você está conferindo um documento e usar ferramentas, né? Eu acho que isso facilita muito, né? Porque com a idade também a gente tem o problema da memória, né? Então, às vezes esquece o papel que fez a anotação, né? Então, a tecnologia ajuda muito. Agora, imagino que deva ser uma loucura. Você falou que faz desembaraços aí para vários países. E o fuso horário? Como é que você faz com uma empresa que transaciona com você do Japão, por exemplo, que são 12 horas de diferença? Com a Ásia é mais complicado. A Europa é mais fácil para administrar, Estados Unidos, né? A Ásia é um pouco mais difícil. Mas aí a gente tem, né, os colaboradores que têm aí um período da madrugada que tem que estar alerta, né? E eu tenho a impressão de que alguns agentes nossos, eu acho que eles não dormem. Então a gente consegue falar durante o dia, eles também têm um plantão lá fora, né? Então isso facilita, né? Mas dependendo do que você precisa, às vezes um custo diferente, né? A coleta de uma carga, às vezes é um pouco mais difícil. A sua equipe hoje é composta de quantas pessoas? Hoje são 50 colaboradores. 50? 50. Puxa vida, a sede onde que é? No Cambuí? Isso, aqui no Cambuí, em Campinas.
Puxa vida, eu fiquei imaginando. Você falou do tipo de trabalho que vocês fazem, né? Eu queria que você falasse um pouco. Todo tipo mesmo, transporte rodoviário, marítimo, aéreo, funciona por setor. Isso, por setor. A gente tem os departamentos na empresa, né, que cuidam, departamentos específicos, né? As operações sempre nascem pela célula do pricing, né, que é a célula que providencia as cotações, né, quando você precisa trazer uma carga, fazer uma importação, uma exportação, né, pede os custos para o setor do pricing, ele providencia os custos. Em contato com a operação, ele vê a melhor forma de operacionalizar esse transporte. E depois é passado para o pessoal da operação. Então, tem o agenciamento internacional, né? E depois o desembaraço aduaneiro. E no final, a gente tem o transporte rodoviário, que faz a entrega das cargas, né? Então, tem uma sinergia muito boa, né, entre os departamentos, e eles se falam o tempo inteiro. Né? É uma coisa muito, muito dinâmica. A gente não consegue, nunca conseguiu, e agora mais ainda, a gente não consegue fazer nada sozinho. Imagino que você tenha muitos parceiros, muitas parcerias. Eu queria perguntar para você quem são os seus parceiros. Então, a gente tem parceiros, né, que são os agentes internacionais, né, algumas empresas aí que está há muitos anos com a gente. Não sei se você quer que eu cite nomes. Pode citar, né? Fica à vontade. A gente trabalha, desenvolve bastante coisas com a Herco, né, uma empresa americana, um parceiro forte nosso. Na Europa, temos bastante carga também com a gente que chama Hanseatic, que a gente tem pelo menos 3 parceiros em cada país. Né? Temos um parceiro que chama CNS, que é um grande parceiro da Ásia, né? Como temos outros lá também. E no Brasil a gente tem outros parceiros, né? A Lotus Cargo tem uma divisão de transporte que chama Facility Cargo, que faz a parte do transporte rodoviário, né? Então, ter esse braço é muito importante, porque a gente consegue dar uma vazão muito rápida para as cargas e fazer uma entrega dedicada muito rápida. E um aspecto que você citou no comecinho é importante, que são empresas autorizadas a fazer esse tipo de trabalho. Não é assim, eu quero importar, eu quero exportar, vai fazendo tudo sozinho. Não é assim, não é? Não é assim. Então, as empresas em si, os nossos parceiros são homologados por nós, né? Nós estamos num processo de certificação que a gente chama de OEA, né? Que é Operador Econômico Autorizado. Inclusive, é uma certificação, né, um reconhecimento internacional. Uhum. E para as empresas que querem importar, né, elas precisam fazer uma habilitação junto à Receita Federal. Né? E com a pandemia, o pós-pandemia também trouxe benefício para nós, que é a facilitação de poder fazer essa habilitação usando a internet. Né? Então, você entra no site da Receita Federal, é possível fazer essa habilitação. É claro que, com o auxílio de uma empresa como a nossa, é muito mais tranquilo, porque a gente já sabe os caminhos, consegue orientar, né? E tem a necessidade também de ter um certificado digital, né? Tanto o ex-CNPJ quanto o ex-CPF. Agora, Dina, quando a carga atrasa, a culpa é de quem? A culpa é sempre nossa. É sempre do... Né? A gente sempre explica, né? Nós não temos navios nem aviões, né? Mas quando atrasa... tem coisa que não dá para prever, a né? culpa é nossa, né? Isso é fato, né? Mas tem multa? Tem multa contratual, os importadores e exportadores, né? Que, claro, é sempre uma ameaça para a gente ter que compartilhar uma multa dessa, né? E as pessoas não pensam também no clima, né? Você vê agora, né? Muito frio nos Estados Unidos, Canadá. Aqui também está frio, né? E muitas vezes isso impede o embarque, né? Não é possível, dependendo do tempo, uma aeronave não pode voar, né? Então, aí você tem sempre que ter a justificativa, né? E aí você já falou dos países. Você tem ideia de quantos países você tem uma relação aí comercial? Poxa vida, são muitos. Muitos assim quantos? 50, 100? Ah, sim, né? Eu acho que, assim, de início, acho que uns 40 países, 50 países. É difícil, porque aparecem uns países que você pensa, nossa, eu nunca ouvi, nem sabia que existia. Outro dia eu vi lá um chamado Burundi, nem sabia que existia então, isso. Tem uns que aparecem que eu falo, Jesus, é nesse planeta, né?
Mas vão surgindo, né? Uns aí que eram desconhecidos, né? Mas para trabalhar num trabalho como esse específico, precisa falar inglês, espanhol, tem que ser poliglota. Como é que funciona isso, Dina? É importante. A língua, ela ajuda bastante, a língua estrangeira. O inglês é primordial, né? E o espanhol. É claro que tem sempre alguém que agrega mais com o alemão, né? O mandarim. Mas o essencial... Mandarim? O mandarim. O mandarim é para a Ásia, né? Para a China, né? Mas o inglês e o espanhol são importantes, né? A gente sempre orienta, né? As pessoas estudem, né? Importante, né? Importante, muito. Eu citei um país aqui, Burundi, que é um país da África Oriental. Tá bom? É sempre bom a gente falar onde é que fica, senão o pessoal pensa que a gente fica tá inventando, inventando nomes aqui. Agora, o Dina, a gente estava falando aqui de atrasos, né? Um navio ou de avião, mas e quando você acerta um desembaraço num preço e você acerta na sexta-feira, o dólar muda, na segunda-feira está outro valor. Como é que acerta essa diferença de câmbio? Então, na verdade, assim, a taxa cambial para nós é um desafio, né? Porque a taxa cambial para nós ela é atualizada todos os dias, né? Baseada na Petax, então todo dia você tem uma taxa nova. Né? Períodos agora recentes que a gente viu que disparou, né? O câmbio disparou. O euro, o dólar quase que parou o euro. Verdade. Então, isso realmente causa sérios problemas para a cadeia logística. Né? Porque se uma empresa se programou para gastar X, ela já programou um custo, e esse custo sobe muito, ela acaba, às vezes, postergando a liberação da carga, aguardando uma taxa cambial mais baixa. E aí, isso também vai causando um transtorno grande nos terminais, porque aí fica um acúmulo grande de cargas, né? E isso causa outros atrasos, né? Depois, saídas de carga, né? Depois da carga liberada também. Agora, para exportação é excelente, né? Um câmbio alto, para quem está exportando é maravilhoso, né? Eu penso até que às vezes a gente tem o risco de faltar algum produto aqui, porque a exportação é muito atrativa quando a taxa está alta, né? E eu imagino que vocês também façam visitas frequentes. Vocês fazem... Eu estou imaginando, até vou perguntar, se tem visita aos portos, aeroportos, para conversar com o pessoal. Quando a gente conhece quem está conversando, sabe qual é a função que a pessoa executa, fica mais fácil, a gente sabe qual é a dificuldade, o que o cara vai perguntar, o que ele vai precisar. Mas eu imagino que esse contato seja frequente também. É assim que funciona? Sim, a gente tem bastante contato com o pessoal, concessionária, sim, de aeroportos, é possível. E com os órgãos anuentes também ainda é possível. Com os fiscais, os auditores fiscais da Receita Federal, você já não tem mais esse contato, né? Hoje as cargas são conferidas por câmeras, né? Dificilmente você vê a presença de um fiscal nas alfândegas brasileiras, né? Então, mesmo os auditores também trabalham híbrido, né? Então, isso mudou bastante, né? Nós temos hoje no comércio exterior em si um novo desenho, né? Um novo escopo de trabalho. Então, a gente tinha um grande número de pessoas que ficavam nos aeroportos, né? Nos armazéns que a gente chama de portos secos, ou na secundária. A gente tinha um grande número de pessoas, né? Hoje a gente hoje já não tem essa necessidade. Mas por quê? Assim, um pouco por essa questão aí da tecnologia, né? O governo vem investindo muito na facilitação do comércio exterior, investindo muito em tecnologia, né? Isso acabou, por consequência, digamos que talvez eliminando alguns postos, né? Era necessário que o despachante tivesse lá o tempo todo, retirasse um documento, passasse para outro departamento dentro da concessionária para fazer um cálculo, tinha que levar um outro documento para pedir para tirar uma carga para carregar. Hoje não, hoje você faz tudo por e-mail, tudo por sistema. Você entra no sistema, pede a saída da carga. Entra no sistema, pede um cálculo de armazenagem. Então, a gente não precisa mais das pessoas indo lá levando papéis. Então, isso realmente é uma mudança grande de paradigma para nós. A gente sempre ouve falar também em certificação, Dina, e eu queria saber se, no caso de vocês, a certificação, o ISO 9001, é a garantia de que vocês fazem um trabalho de excelência. Muitas pessoas não acreditam na ISO, né? Às vezes você escuta falar, não, é só um protocolo, é só um certificado, mas não é.
Nós temos a ISO 9001. Para nós, assim, foi espetacular esse investimento. Ela foi feita com base no nosso trabalho mesmo, né? Não foi uma ISO... na verdade, ela foi feita em cima do trabalho que a gente já realizava. E foram criados vários checklists no processo. E também as auditorias, né? Que antes a gente não tinha. Então, esses checklists, eles vão travando o processo assim, de uma forma que minimiza muito falha. O nosso índice de erros é baixíssimo. E eu posso garantir para você que uma das coisas que muito ajuda a gente é a ISO. Porque ela nos obriga a seguir os procedimentos e isso tanto agiliza o processo, quanto ele elimina, não digo 100%, mas ele minimiza, eu acho que em 99% a chance de erro. Agora, o Dino, tem uma curiosidade. Por exemplo, se você está trazendo do exterior um automóvel, uma Ferrari, por exemplo, né? Uhum. É diferente de você trazer uma carga de produto perecível. Como é que é esse controle? Como é que funciona? Por exemplo, você não pode fazer o navio andar mais rápido. Não. Como é que é esse controle? Na verdade, você tem que estar atento aos controles de temperatura, né? Um perecível, você tem a documentação que diz qual a temperatura que ele tem que ficar, né? Seja num navio, seja numa aeronave. E aí você também tem que estudar qual é a melhor forma de transporte, né? Se é um produto que precisa ser um transporte mais rápido, né? E além do meio de transporte em si, você tem que estar atento quanto ao local que essa carga vai chegar. Porque pode ser que em Guarulhos você não tenha uma geladeira que seja suficiente para a temperatura que aquele produto precisa. E aí? E aí você tem que deslocar para um outro aeroporto, né? A mesma coisa, porto, né? Que você tem que ver zona fria. Ou você traz num container refrigerado, né? Então, nos containers que a gente chama reefer, né? Inclusive a gente até usa, às vezes, o reefer desligado, que a gente chama de NOR. Mas aí você tem que estar atento a isso, né? Por isso que é importante ter um profissional que conheça, né? E a gente tem que ter esse cuidado não só com perecíveis, mas com produtos perigosos também, né? Tem que estar atento com as instruções que você tem para manusear o produto. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você queria dizer para a gente, Dina? Olha, eu não sabia nada de comércio exterior, continuo não sabendo nada, mas pelo menos um pouquinho eu aprendi aqui hoje. Assim, é uma área muito dinâmica, né? É uma área muito... Assim, novidade todos os dias. A gente tem uma atualização muito grande de legislação diária, né? Então, você tem que estar muito atento. É uma área excelente para as pessoas que querem construir uma carreira. Pessoal da terceira idade, não, né? Aí não, só jovem. Não, nós temos... eu não digo terceira idade, porque nós temos colaboradores com mais de 60 anos, 65, 68. Passou de 60 a terceira idade. Né? Mas hoje não é mais, né? Não, idade, sei que né? pensa. 65, 68 é muito jovem. Tem gente né? tomando remédio para sentar, para levantar, para dormir, para acordar. Impressionante, viu? Então. Eu queria até fazer uma adendo, se você me permitir. Claro. Hoje nós temos a comemoração dos 75 anos do CIESP Campinas. Né? É um órgão da indústria que colabora muito com a área de comércio exterior, com as indústrias, né? Queria aproveitar para parabenizar, né? A equipe do CIESP, né? Muitas pessoas que quando ouvirem vão saber do que eu estou falando, né? É um órgão muito presente com as indústrias e para nós, a nossa área do comércio exterior também, né? Nos apoia muito. Legal, mandar um abraço aqui então para Vera Graça e o Edécio Roncon, que fazem assessoria de imprensa lá do CIESP Campinas. Dina Santos, diretora executiva da Lotus Cargo. Quem quiser conhecer, pode visitar a sua empresa? Pode visitar a empresa, se quiser conhecer a estrutura. A gente tem esse hábito de levar as empresas para verem como é que se faz um desembaraço, como é que é o processo. Né? Fique à vontade para mandar currículo, né? A gente sempre tem vagas. Né, estágio, né, a gente sempre muito receptivo. E como que acha vocês aí, ou você especificamente nas redes sociais? Nós temos o nosso site, é o lotuscargo.com.br. Tem alguma letra no meio? Não, Lotus? Sim, é importante, obrigado por lembrar. O Lotus, ele realmente nasceu da flor de lótus,
mas a Flor de Lótus não tem o H. O nome da nossa empresa tem o H, né? LOTHUS, cargo.com.br. Né? Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, Facebook. E também pode... no nosso site tem o saque, né? O e-mail do saque. Pode direcionar a mensagem. Ela é respondida no mesmo dia, a gente direciona para os departamentos, enfim. Muito bem. Conversamos aqui com a Dina Santos, diretora executiva da Lotus Cargo. Nós vamos para um rápido intervalo, 10 horas mais 24 minutos. Esse é o Manhã Bandeirantes. A gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Já estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de taekwondo oferecidas pela Prefeitura de Campinas. Atualmente, 400 crianças, adultos e idosos participam dos treinamentos em 5 pontos da cidade. Pessoas de todas as faixas etárias podem fazer parte das aulas gratuitas. Basta entrar em contato com o professor Vitor Cardoso pelo WhatsApp 19994803773. O programa tem o objetivo de promover a inclusão social por meio de práticas esportivas. Alguns dos locais que oferecem as aulas são o ginásio Nabiá Bichedi, no Parque Anhumas, a Praça do São José e o bairro Vida Nova, entre outros locais que sediam essas aulas. Lembrando, o telefone de contato para quem tem interesse em participar é 19994803773. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 29 minutos, voltamos com o Manhã Bandeirantes. Com o passar dos anos, os meses foram adquirindo cores.
Então você tem o Outubro Rosa, você tem o Outubro Rosa para tratar do câncer de mama, o Novembro Azul para fazer um alerta com relação ao câncer de próstata, e a gente tem também o Fevereiro Roxo. Fevereiro Roxo para tratar de doenças crônicas, entre outros temas. Nós vamos acompanhar uma reportagem feita pela Lucimeire Ramalho, que trata exatamente a respeito desse tema. Vamos acompanhar. A Milena descobriu o lúpus aos 13 anos de idade, depois de alguns sintomas que aos poucos foram aumentando. Eu saía no sol, por exemplo, e começava a ter uma fotossensibilidade, né, à luz solar. As bochechas já ficavam mais ousadinha, começava a ter dores nas articulações, então eu achava que era porque era um dia que eu tinha escrito muita coisa na escola. Depois disso veio a internação, mais sintomas, a confirmação do lúpus e o tratamento da doença, que é inflamatória, autoimune e não tem cura, mas pode ser controlada. O lúpus ele tem tratamento, né? Se você fazer certinho, assim, dependendo da gravidade do caso, você consegue levar uma vida normal. O lúpus é apenas uma das doenças que fazem parte do Fevereiro Roxo, um mês dedicado à conscientização de doenças crônicas. Para esta médica nefrologista, um período dedicado a se pensar mais sobre o tratamento e novos medicamentos para uma vida com a doença, mas com qualidade. O objetivo é baixar o sistema imune. Então, se é o corpo atacando o próprio corpo, a gente precisa baixar essas células de defesa. Além disso, a gente precisa evitar a exposição ao sol, que é um dos fatores desencadeantes, principalmente das lesões de pele, ou se expor ao sol com fator de proteção alto. Além do lúpus, doenças como o Alzheimer e fibromialgia também fazem parte do Fevereiro Roxo. No caso do lúpus, a doença da Milena, o sistema imunológico ataca o próprio organismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a estimativa é que entre 150 mil e 300 mil pessoas tenham lúpus no Brasil. A doença é mais frequente em mulheres em idade reprodutiva, entre 15 e 40 anos, justamente por causa dos hormônios. Tem ainda o fator genético e algumas medicações que contribuem. Durante este processo da doença, quando os primeiros sintomas começarem a aparecer, é preciso acender a luz de alerta. Eles têm que ser levados em consideração para um diagnóstico rápido e início do tratamento imediato. Não ficar em casa e achar que os sintomas são normais. Então, febre é um sinal de alerta, fadiga constante, perda de apetite, perda de peso, são sinais de que algo está acontecendo de errado no corpo. Nós vamos voltar a esse tema do Fevereiro Roxo. Daqui a pouquinho, nós estamos aqui com o Dr. Francis Flose, é diretor da Faculdade Qualitas, vai nos dar uma aula aqui. A gente estava conversando no intervalo aqui a respeito de algumas doenças que a gente pensava que não existiam mais, agora elas voltaram. Mas antes de falar um pouco desse lado um pouco mais pesado que o Dr. Francis vai conversar com a gente, eu quero conversar com a Nath Luquezzi, porque ela está trazendo notícias da previsão do tempo. Dizem que vai fazer menos calor. Eu quero saber de você se isso é verdade. Pois é, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, eles indicam que existe sim uma área de baixa pressão atmosférica que vai trazer mais umidade aqui para nossa região, e que vai dar origem a uma nova frente fria a partir de sexta-feira. Mas vocês lembram que eu comentei que a onda de calor ela permanece aqui no estado até dia 24, segunda? Verdade. Então vai ter aquele alívio, mas a onda de calor continua presente sim. Esse sistema, essa frente fria, essa baixa pressão traz mais chuva aqui para nossa região, tendo um alívio nos termômetros, mas não significa que fará frio, não. Os termômetros continuam altos, inclusive vai ter recorde de calor na capital. Até então, o recorde foi agora, né, dia 17 de fevereiro, com 34,3 graus. Mas prevê uma temperatura de 35 graus no dia de hoje na capital. Então, estamos bem próximos ali da capital. Eu quero saber na hora de dormir, porque não dá para ficar com o ventilador ligado. Nossa, o que está sendo isso? Como é que a gente dorme? Vamos ter que investir num ar-condicionado. Eu chego cansado aqui, as pessoas falam, você não está rendendo no serviço. E não rende mesmo. Conseguir dormir, poxa. O sono, o doutor melhor que eu pode falar, ele é realmente assim, reparador. Né? E quando a gente não dorme, o calor realmente acaba com tudo. Mas assim, para hoje, um dia muito quente aqui no estado ainda, tá? Mesmo com a previsão de algumas pancadas de chuva
à tarde, começo de noite, continua assim um tempo bem abafado e pequenas áreas assim com chuva. Então não tem como eu te dizer que vai dar um alívio total. Realmente só após o dia 24 eu consigo trazer mais informações sobre esse tal alívio que você quer, viu? Tá bom, né? Fazer o quê? Será que as águas de março vão trazer aí águas de verdade? Águas de verdade? Torcer. Vamos esperar. E amanhã eu volto com mais atualizações. Obrigado, Nath Luquezzi. Obrigada. Você ficou atualizado aí com a previsão do tempo. Vou tomar uma papo aqui com o Dr. Francis Flores. Doutor, obrigado, viu, por ter vindo aqui. O senhor sempre trazendo boas notícias para a gente, mesmo que sejam notícias pesadas, elas são boas e acabam nos instruindo. O Fevereiro Roxo, a gente estava dizendo aqui nos bastidores, que acaba chamando a atenção para algumas doenças que às vezes a gente não dava muita importância. O que aconteceu, doutor? As pessoas estão tendo mais informação, estão se interessando mais, tem mais gente doente perto da gente, a gente começa a descobrir isso. O que está acontecendo e o que é o Fevereiro Roxo? Bom dia aí a todos os seus ouvintes, né? É um prazer estar aqui, sempre que precisar pode me convidar, que informação e conhecimento a gente pode trazer para eles. E eu queria parabenizar vocês, porque você está falando aí que, né, as coisas haviam, mas não existiam e agora estão aparecendo. Mas eu preciso parabenizar vocês, porque é através da mídia, né, que a gente tem que alertar a população com relação aos problemas de saúde, né? Infelizmente, nossas autoridades eles não alcançam, né, a população, a comunidade. E vocês, né, através do rádio, televisão, a mídia falada e escrita, ela chega até a comunidade. Então é importante. Então, o Fevereiro Roxo foi dado essas cores, que você já deu o exemplo aí das outras cores, ele foi feito exatamente para isso, mas nós precisamos de vocês para chegar com a informação. O envelhecimento da população é uma realidade, né? Tanto a população humana... Não tem como, né? Como os pets também envelhecem. Então, obviamente, nós da medicina veterinária estamos juntos no Fevereiro Roxo, também fazendo essa campanha para com o cuidado com as doenças degenerativas. No humano, né, você acabou de passar uma reportagem aí muito importante a respeito do lúpus, né, mas tem o Alzheimer, né, que está tomando conta aí bastante da população, e as fibromialgias. E, infelizmente, os nossos pets que estão envelhecendo também sofrem desses problemas. E aí, a gente pensa assim, quando a gente pensa no humano, a gente sabe que o humano, agora, com o avanço da medicina, dos remédios, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Antes a pessoa chegava com 60 anos, olha lá, hoje tem gente com 80, 90, mais de 100 anos aí. Os pets, um cachorro, por exemplo, vive quanto tempo, doutor? Olha, em média, eles vivem em torno de 15 anos, mas aí depende muito da raça, né? Tem raças que são mais longevas e tem raças que vão. Obviamente, se você me perguntar qual que vive mais, eu vou falar que é o SRD, né? Que é o nosso famoso vira-lata. Esse é o que tem mais. Mas com 15 anos, então com 10 anos, o cachorro já é idoso? Já com 6 anos. 6 anos? De 6 a... depois de fizer 6 anos a 7 anos, ele já está na terceira idade. Então é aí que vem o aviso nosso do roxo, né? Do Fevereiro Roxo, para procurar um médico veterinário para fazer os exames precocemente, para que ele não tenha essas doenças degenerativas que elas não têm volta. Estamos ouvindo o Dr. Francis Flores, que é diretor da Faculdade Qualitas, ele é médico veterinário. Doutor, lá no meu condomínio, eu vejo sempre as senhoras passeando lá com um cachorrinho, e às vezes o cachorro é gordinho, e fala, cachorro gordo, que bonitinho. É mais ou menos isso ou não, doutor? Então, talvez, eu não sei se ela frequenta muito uma clínica veterinária e tem orientação de um profissional adequado, mas o estado obeso não é legal nem para nós humanos, muito menos para os pets, né? Então pode ser um problema endócrino, que é um problema que está relacionado com o Fevereiro Roxo. Então pode ser que ele tenha uma disfunção hormonal e com isso está fazendo com que ele ganhe peso. E esse ganho de peso vai afetar os órgãos internos. E com isso afeta a qualidade de vida dele. Afetando a qualidade de vida dele, diminui o tempo de existência dele aqui com o tutor, que aí é ruim, né? Você perdeu o animal por falta de cuidados precoces. A gente estava dizendo aqui,
Parece que tem muita gente que está preferindo adotar um pet, ser pai de pet, do que ter uma criança. Inclusive, pet shops estão aumentando aí bastante. Mas na mesma proporção que aumentam os pet shops ou os animais adotados, esses cuidados também aumentam ou não, doutor? Não é bem assim? Sim, aumentam porque há uma oferta, né? Há uma oferta maior de pessoas que abram empresas que são obrigadas a contratar nós, os médicos veterinários, para que essas empresas possam funcionar. Então, se você citou aí pet shop, obviamente a demanda faz com que há uma abertura maior de pet shops, porque é um comércio, é um varejo, é um mercado que cresce muito, hoje está crescendo em torno de 12% ao ano, né? Então, mas há uma obrigação legal por leis que você precisa ter um médico veterinário responsável. E esse deve ser visitado periodicamente. Então, voltando aí à nossa conversa da terceira idade, o animal, a partir do 6º ano de vida, já precisa frequentar mais a clínica veterinária ou o pet shop, que é onde tem o veterinário, porque já começa a aparecer sintomas dessas doenças degenerativas referentes ao fevereiro roxo. Vou fazer um parênteses aqui, pet também fica estressado, doutor? Só a gente que fica estressado. Às vezes eu converso com alguns jornalistas, tem jornalista estressado pra caramba, viu, doutor? O animal também fica? Mas tem veterinário estressado também. Tem, não é só jornalista, não. Aliás, a gente vê aí políticos, assessoras de imprensa também estressados. Assessor de imprensa também? Tem. Meu Deus. Pessoal da técnica também, de vez em quando estão estressados. Mas no pet é o cuidado que você dá, é a atenção. Então, normalmente, as pessoas querem ter os animais para ter algo lá de companhia, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo que você mora num apartamento, você quer ter um pet, um cão, um gato, um coelho, ou sei lá, qualquer outro animalzinho para te fazer companhia, só que você trabalha o dia todo. Você deixa ele lá, ele fica... Aí começa já o estresse. Por quê? Porque ele não tem um ambiente onde ele está vivenciando as coisas dele, de pet. É importante o senhor falar isso. Tem uma moça no meu condomínio que tem um cachorro lá, parece um bezerro, doutor. Como é que é possível uma situação dessa? Já é um erro, né? Quando você vai adquirir ou adotar, que seria ideal adotar, logicamente, eu não sou a favor de você adotar um cachorro e não adotar uma criança. Eu acho que, né, nós temos aí uma condição aqui no país de que precisamos ajudar as crianças que hoje são abandonadas por N motivos, né? Mas ao adotar ou comprar um animal, você tem que ter uma orientação, né? Então, obviamente, se mora no apartamento, como você está me dizendo, ela tem que ter um animal, um pet de até 5 quilos, né? Não pode ter um animal que tenha 15, 20 quilos, que eu não sei qual é a raça aí, se você puder me dizer. Nem eu, parece um São Bernardo. Mas, então, se for, é completamente errado, porque o São Bernardo ele precisa de um ambiente muito largo, de um ambiente muito... que ele possa desenvolver corretamente e ainda gastar sua energia. E aí vem o estresse, porque ele não tem o espaço, não tem os brinquedos, não tem a qualidade de vida que merece um animal daquele tamanho. Os animais têm problema nos dentes, doutor? Também. Eles trocam, né? Nascem com os dentes de leite, né? Esses dentes de leite, eles caem normalmente, às vezes até durante essa visita, daí já estamos entrando na pediatria, né? Já voltamos um pouquinho para trás. Vamos lá na pediatria, aí tem que ver se não está encavalando os dentes, né? Aí eles precisam ser extraídos, os dentes de leite, mas ao redor dos 4 meses, 120 dias, esses dentes caem e aí nascem os dentes permanentes, em torno de 33 dentes na boca de um cão, por exemplo. Eu estava olhando, dando uma olhada no material que a Daniela Nucci mandou pra gente, e eu fiquei sabendo que animal tem diabetes e outras doenças hormonais. Olha, para mim, vou contar uma coisa pro senhor. Fui pego de surpresa nessa. Tem, como você falou do animal obeso aí, que é um problema endócrino, né? A diabetes é um problema hormonal. Então, a gente precisa ter esse cuidado, que nem eu te falei, a partir dos 6 anos, começar a fazer os exames. Então, fazemos exames de sangue, exame de urina, fazemos ultrassom dos órgãos internos, para que a gente proteja ou tenha um diagnóstico precoce de algo errado.
Porque, na verdade, se você não fizer nada, como até a moça da reportagem estava falando, você está achando que não é nada e vai empurrando, você está judiando do animal, né? Na verdade, o animal está tendo sofrimento. Ele tem dor, ele tem cólicas, né? Ele não se alimenta direito, ele toma muita água, no caso do diabetes, né? Que é um sinal muito assim característico de que o animal está com problema com relação ao seu pâncreas, né? Que a produção de insulina é tomar muita água. Então é isso que eu estou frisando aqui para você e para os seus ouvintes. O tutor responsável tem que aumentar as visitas ao médico veterinário assim que o animal entra na terceira idade, para evitar esse problema. Estamos conversando aqui com o Dr. Francis Flose, ele é médico veterinário e também diretor da Faculdade Qualitas. Doutor, eu tenho visto muitos animaizinhos também com doenças mais agressivas, como o caso do câncer. E aí é um sofrimento, se é um sofrimento para o ser humano, é claro, sofrimento para o animal também. Então, aí você voltou lá no começo do seu programa, quando você falou do Outubro Rosa, né? Então, nós estamos de carona também lá no Outubro Rosa, onde a gente faz isso. E no Outubro Azul, né? Novembro Azul, né? Do câncer de próstata. Sim, eles têm problemas. Infelizmente, isso tudo vem do meio ambiente, que hoje, né, está completamente modificado, né? A Tati acabou de falar de um problema aí, que é um problema estressante para os animais também, até as altas temperaturas. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com animais de pelo longo. Eu não sei se você viu aí lá onde você mora, se é um animal de pelo longo, eles sofrem muito com as altas temperaturas, né? Então, as neoplasias vêm pelo clima, né, que está muito modificado, pelas alimentações que possuem muitos produtos químicos, né, conservantes, aromatizantes, né, acho que até na nossa alimentação. Então, houve aí um aumento muito das neoplasias, que são os cânceres. Mas o que mais assim tem aparecido são os cânceres dermatológicos, né, e os cânceres de mama. Doutor Francis Flose, quando a pessoa vai se casar, tem curso para casamento, tem curso para batismo, tem curso para um monte de coisa. Eu queria saber se tem algum curso para a pessoa que vai adotar algum animal. Por exemplo, a Nath Luquezzi falou agora há pouco para a gente aqui do calor. Né? Eu acho impossível você passear com um animalzinho no asfalto meio-dia, doutor. Tem que ter um curso para ensinar esse povo a cuidar do pet, doutor. Então, o problema aí, o curso é complicado, mas as visitas ao médico veterinário, né? Eu tenho condição de te orientar tudo isso. A hora que você chega lá, você fala assim, eu corro às 10 horas da manhã, eu faço exercício, eu vou todo sábado no taquaral às 10 horas. Não vá com o animal nesse horário. Das 10 às 16 não é horário para você, nem para você, humano, nem para o pet, qualquer que seja, pegar, principalmente nessas temperaturas que nós estamos vivenciando aí ultimamente. Então tem que ser ou nas primeiras horas da manhã ou nas finais horas da tarde, que são os horários que são, né, menos caloríficos. Então judia, porque o coxim, né, a palminha das patinhas deles, elas queimam, porque é pele. Então não pode estar em contato com o chão quente. Mas tudo isso tem que ser orientado pelo médico veterinário. Mas aí é o que eu digo e repito, o tutor tem que ter responsabilidade de buscar essa informação junto aos médicos veterinários. Doutor Francis Flose, a pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas eu queria perguntar assim mesmo para a dona Maria, que está lá em casa nos ouvindo. A medicina veterinária evoluiu muito nos últimos tempos? Também evoluiu? Sim, evoluiu porque, na verdade, né, a medicina humana precisa da medicina veterinária para evoluir, porque todos os testes, acho que você vê nas reportagens, né, infelizmente são feitos sobre os animais. Então, nós hoje temos, né, as universidades, temos os institutos de pesquisa, tudo onde há, né, todo um acompanhamento médico veterinário para que se desenvolva tudo isso. Então, hoje anda par a par a medicina veterinária com a medicina humana. Inclusive, nós temos até o curso de geriatria, nós temos hoje lá dentro da nossa instituição. E nós orientamos todos os médicos veterinários para que tenham essa certeza de que estão passando a informação correta para os seus tutores,
no caso da geriatria, que é o tratamento dos idosos. Mas a medicina veterinária, por exemplo, eu não sei se você conhece o Hospital do Câncer lá de Barretos, lá tudo é feito, né, antes de fazer no humano, nós fazemos nos animais. Nós temos lá os suínos, temos lá os coelhos para fazer, eu já fui lá ver como é que é, tudo. Então, tudo é primeiro testado nos animais, né? Os camundongos hoje são muito usados, né? Então, a medicina veterinária ajuda em muito a medicina humana. Dr. Francis Flose, a gente que é... O senhor é novo ainda, mas a gente que é do século retrasado, a gente via nos filmes, tinha muita história da carrocinha. A carrocinha saía pela rua catando tudo quanto é cachorro que tinha lá, depois jogava nos depósitos lá. Esses locais que abrigam esses animais que não têm dono ou que ficam aguardando uma adoção, são locais também próprios, em condição de manter um animal de uma forma saudável, doutor? Qual é o senhor visita esses locais? Seja sincero, doutor. Você me põe contra a parede, né? Olha, existem coisas sérias e, obviamente, que não existe coisas sérias, claro, como em qualquer empresa. Nós estamos vendo. Por isso que eu perguntei. Vocês noticiam aí todos os dias no Band de Cidade, né? No jornal da noite. Quer dizer, infelizmente, existem pessoas que se acham ou querem se aproveitar disso. Mas existem ONGs e existe coisas sérias que vão tratar desses animais com qualidade para depois fazer uma doação. Então, um animal vacinado, bem alimentado, né, sem problema nenhum, passou pelo médico veterinário. Mas voltando no assunto da carrocinha, isso ele foi instituído em 1972. Tá vendo como eu sou antigo? Mas eu também sou. Em 1972, isso aí foi extinguido, então aí foi-se implantados os CZZ, que são os Centros de Controle de Zoonose, onde esses animais são capturados, porque obviamente não tem o dono, eles ficam um período lá para haver procura ou recuperação desse animal, do proprietário ou não. Depois eles são doados para instituições de ensino. E, inclusive, instituições que estão fazendo, às vezes, até testes para humano. Então, hoje, a lei já protege esses animais abandonados. Mas, infelizmente, de vez em quando, você vê aí, aparece na reportagem, pegou gente que tinha lá 50 animais, 70 animais, numa condição assim... absurda. Horripilante. Então, você fala, você visita? Eu visito aqueles que estão corretos. Aqueles que têm um médico veterinário responsável, que tem que ter o RT, né, que é lei, né? Então, esses a gente sabe que estão indo bem, mas infelizmente aqueles que fazem a coisa escondida, aí a gente não fica sabendo só depois quando a reportagem vai lá e dá um flagra nos caras. Animais silvestres, tá saindo muito, né? Eu tô vendo que vocês estão comunicando muito essa apreensão de animais silvestres. Quer dizer, é um absurdo o cara tirar o animal, né, do meio ambiente, do seu ecossistema, para vender, comercializar. Você viu, põe em caixinhas e põe no Sedex, põe no correio para mandar para fora do país. Quer dizer, isso aí para mim é bandidagem. Doutor, existe acupuntura para pet? Sim, está muito evoluída. Nós temos, lá também na nossa instituição, na Faculdade de Medicina Veterinária, Qualitas, nós temos o curso de acupuntura. Então, ela é uma medicina alternativa e funciona muito bem para doenças neurodegenerativas, principalmente coluna, membros, né? Problemas nervosos, normalmente ela atua muito bem. Tem boa recuperação. Estamos ouvindo aqui hoje, no Manhã Bandeirantes, o Dr. Francis Flose, que é diretor da Faculdade Qualitas e também médico veterinário. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor, com relação a... Eu conheço pessoas também que tratam a gente está falando um pouco aqui, exagerando um pouco às vezes, mas eu conheço pessoas que tratam bem dos pets, viu? Tem uma alimentação balanceada, por exemplo. Isso é um carinho. Já que adotou, vamos fazer direito, né, doutor? Mas é o certo, porque, na verdade, hoje, né, a nossa epidemia aí que nós tivemos durante 2 anos,
né, fez com que os pets viraram filhos nossos, né? Nós temos que cuidar deles porque eles nos fizeram companhia quando a gente ficou trancado aí durante 2 anos. Então, não só medicações, nem só o ambiente, mas a alimentação é muito importante. Então, né, já não existe mais aquilo dar o resto de comida, né? Na segunda-feira você vê o que sobrou da geladeira, junta tudo, do domingo, põe na tigelinha. Não pode mais fazer isso. Porque eles têm esse problema. Você vai mexer com o pâncreas, né, no caso da diabetes, você vai mexer com o fígado, no caso de uma hepatite, você vai mexer com o rim, no caso de uma doença renal crônica, né? Então não existe. Também preocupado com isso, a faculdade tem um curso de nutrição de cães e gatos, onde nós orientamos todos os nossos alunos, né, médicos veterinários, a gente só trabalha com médicos veterinários, né, para que ofereça uma nutrição adequada, porque aí tem adequações por causa de tamanho, de raça, de pelagem, né? Porque às vezes há alergia, algumas coisas que a gente precisa contornar na alimentação. Doutor, por que o cachorro só brinca com a gente quando ele é pequenininho e depois ele não quer saber mais de brincadeira? A pergunta valendo $1 milhão. É educação, isso aí é adestramento, né? Até eu brinco lá, a Daniela até é minha testemunha, às vezes tem uns funcionários que estão fazendo coisa errada, ela falou, precisa adestrar o funcionário, né, a fazer a coisa certa. Mas é uma questão de adestramento. Eu, por exemplo, tenho Border Collies, e eles brincam comigo, eles estão, o Harley, né, eu tenho um que chama Harley Davidson, ele está com 12 anos e ele brinca até hoje comigo, vai buscar a bolinha, essas coisas, vem, a hora que eu chego ele vem para ser agradado. Então é uma questão de adestramento. É obviamente que o animal novo né, é aquela novidade, é o carinho, ai que bonitinho, ai, todo mundo quer, né, vai teus familiares, teus filhos, né, todo mundo quer agradar. Depois o animal cresce, aí parece que ele passou a ser um estorvo lá ou apenas é uma peça a mais na residência. Mas é só você continuar brincando com ele. Ele vai vir e vai te atender, vai abanar o rabo para você. Então é uma questão só apenas de relacionamento com o animal. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes, de quanto em quanto tempo eles têm que procurar o médico veterinário. Presta atenção no pet, assim como você, se tiver filhos, presta atenção nos seus filhos. Queria que o senhor deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes. Ok, obrigado. Então, o Fevereiro Roxo ele veio para isso, né? Para convidar a refletir, né, sobre todos os cuidados das doenças degenerativas, não só para o pets, porque a gente também tem que olhar o lado humano, então nós estamos andando junto com o Fevereiro Roxo, né? Porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida e também ao longo da vida, então aumentar um pouco a longevidade desses animais. Então eu peço que os tutores prestem atenção em sinais, mudanças de comportamento, qualquer sinal, que nem a mocinha falou, que começou a aparecer as erupções na pele dela, né? Prestar atenção a qualquer sinal e encurtar, exatamente como você falou, as visitas nessa idade. Então entrou na terceira idade, procurar um médico veterinário especialista em geriatria e fazer essas visitas mais perto do que fazia normalmente. Normalmente você vai uma vez por ano fazer vacina no animal. Eu peço que agora, com o animal idoso, pelo menos 3 vezes ao ano. A cada 4 meses você visitar quando o animal já estiver na terceira idade. E quem quiser ter contato com o senhor, faz como? Pode entrar através do nosso site ou através do nosso WhatsApp. É só entrar no www.qualitas.com.br. Nós estaremos atendendo qualquer dúvida ou qualquer iniciação ou um tratamento ou alguma orientação para o tutor. Qualitas é uma letra dobrada? Desculpa, Qualitas com 2 T's. 2 T's, muito bem. Dr. Francis Flose, diretor da Faculdade Qualitas e também médico veterinário, nos deu uma aula aqui sobre saúde humana e saúde também dos pets. Muito obrigado, volte sempre. 10h58, vamos ao rápido intervalo, nós voltamos já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família.
O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas irá levar o Feirão de Empregos e Oportunidades à região do Vida Nova, na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, das 9 da manhã até as 16 horas. Serão oferecidas 700 vagas no total, 291 pelas empresas participantes do feirão e mais 386 para aprendizes e estagiários, além do painel virtual de vagas. Há oportunidade para diversas áreas, como supermercados, transportes, perfumaria, energia e limpeza. Os candidatos devem levar documento com foto, carteira de trabalho e currículo. Os interessados a vagas de aprendizes e estagiários devem comparecer com RG, CPF, comprovante de endereço e um comprovante de escolaridade. O feirão será realizado no Conjunto Habitacional Vida Nova. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store. O shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740. E nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 11h02, continuamos aqui com Manhã Bandeirantes. Ontem o governo do estado resolveu emitir um decreto de emergência por causa da dengue, preocupação com a dengue. Até agora o estado registra 130 mil casos de dengue, com 13 mortes em várias cidades da região. A repórter Cassiane Alves fez uma reportagem e a gente vai acompanhar agora para esse alerta. Você que tem caixa d'água, garrafa no fundo do quintal, dá uma olhadinha aí, porque a coisa tá feia. Vamos acompanhar a reportagem então da Cassiane Alves. O decreto viabiliza a compra de insumos de medicamentos como sais de reidratação oral, soro fisiológico e antitérmicos para o tratamento de pacientes. O estado reforçou o estoque com 32 milhões desses itens para apoiar municípios que enfrentarem dificuldades no abastecimento das unidades de saúde. Além disso, será intensificada a capacitação das equipes, junto com a ampliação de 20% da quantidade de leitos do SUS no estado de São Paulo. Outra medida anunciada pela Secretaria de Estado foi o investimento de 3 milhões de reais em equipamentos de nebulização para o combate do mosquito transmissor da dengue.
Segundo o boletim epidemiológico do governo, em 11 cidades foram registradas 25 mortes. Em Campinas, são 1.453 casos confirmados, sem nenhuma morte registrada. Na cidade de Mogi Guaçu, 9 mortes foram confirmadas. Em Amparo, foram 5 mortes registradas. Já a cidade de Americana tinha confirmado 3 mortes pela doença. Conchas, Espírito Santo do Pinhal, Leme, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara do Oeste, São Pedro e Sorocaba registraram uma morte cada. Os dados são do painel de arboviroses do estado de São Paulo. Nós vamos acabar na hora que a gente conseguir colocar vacina no braço de todos os brasileiros. Aí nós acabamos. Esse é o grande desafio. Infelizmente, né, a compra de vacina está insuficiente para a gente poder vacinar a todos. Para você ter uma ideia, em território do estado de São Paulo, só metade dos municípios que receberam vacina, e mesmo assim numa faixa pequena. A saúde reforça a importância dos mutirões e orienta a população a eliminar criadouros, como recipientes com água parada, para evitar a proliferação do mosquito e o surgimento de novos casos da doença. As pessoas que apresentarem sintomas leves, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar generalizado e dor no fundo dos olhos, devem procurar atendimento na unidade básica de saúde mais próxima da residência. Bom, o alerta foi dado aí, né? Então você fica esperto aí com se onde você tá acumulando água, dá uma olhada aí na caixa d'água, no quintal, né? No vaso, tira a água, deixa só a areia ali, porque olha, qualquer cantinho, uma tampinha de água, uma tampinha de garrafa com água, tampinha de garrafa, né? De refrigerante, de cerveja, que a pessoa deixa no fundo do quintal, acumula água, acaba sendo um local para o mosquito se reproduzir. 11 horas mais 5 minutos, estamos recebendo nos nossos estúdios a professora e escritora Thelma Guimarães. A Thelma é escritora, autora de um dicionário português e inglês, ela é ganhadora do prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, mais de 220 títulos infantis e juvenis publicados em português, inglês e espanhol, e ela vem conversar um pouco aqui com a gente sobre a importância da leitura. Professora Thelma, muito obrigado por ter vindo aqui participar conosco do Manhã Bandeirantes. Obrigada, Edson, pelo convite. Falar de leitura é sempre sacudir um pouco aquele leitor preguiçoso, sabe? Precisamos de leitores. A gente tem, eu não sei se é tabu ou não, mas as pessoas dizem que o brasileiro lê pouco. Qual que é a sua opinião como autora, como escritora? Lê pouco, sim. Nós não somos um país de muitos leitores. As crianças leem mais porque a escola indica livros e o pai sai correndo para comprar. Quando chega aí na fase do adolescente, já vem aquela preguiça, as mídias sociais, o celular, tudo rouba atenção, sabe? Então, eu acho que com esse mapa da leitura, que nós temos aí um mapa da leitura que mostra, né, quem são os leitores, a porcentagem, nós abaixamos muito esse nível. Muito? Muito, Edson, assustadoramente. Mas é só o brasileiro ou não, de uma forma geral? Eu acho que o brasileiro é mais, né? Até porque, se a gente olhar, por exemplo, o europeu tem um transporte público, é evidente que os países são pequenos, mas você tem um metrô, você tem um ônibus confortável, praças bem arrumadas, tudo leva... Com segurança. Tudo leva a você carregar um livro e ler, né? Uma vez eu vi o Paul McCartney num vagão de trem, sei lá, primeira, segunda, terceira classe, mas ele estava lá com um livro. Então, nós não temos isso. Ler onde? Né? Em que lugar? Embaixo de um ponto de ônibus quente? Né? Então, isso vai roubando um pouco aí desse leitor um pouco mais preguiçoso. Vamos sacudir esses leitores, tirá-los desse celular, não é? Das notícias todas pelas mídias sociais, pelas fake news. Nós precisamos de leitores, até porque nós temos que construir um país melhor, não é? Nós estamos no meio de uma crise climática. De vez em quando, professora Thelma, a gente via até assim, alguns projetos pontuais, assim, mas assim, tipo, aqui no Brasil tem muito isso, né? Começa na segunda, termina na terça. Isso. Você colocar alguns ônibus com alguns livros para a pessoa poder ler
enquanto ela está no trajeto, né? Mas o que você falou, né? Às vezes tem muito buraco também, não dá para a pessoa ler. É você colocar o livro naquela caixinha que tem no ônibus, retirar um outro, levar para você, mas são coisas assim muito incipientes que ninguém incentiva e, como eu falei, começa hoje, termina amanhã, né? Coisas pequenas, não é? Eu já fotografei em vários lugares por onde andei. Essas caixas, elas têm uma portinha, elas são à prova de chuva, inclusive. E você coloca os livros aí, não é? Você, em vez de você sair e doar, você doa ali para o seu espaço, para quem está ali por perto. Você pode fazer as duas coisas, né? E é pouco, né? Nós temos... nós somos um país de poucos leitores, mas nós temos bons programas de governo que suprem as escolas. E bons escritores, né? Sim, bom, obrigada, se eu estiver incluída. Claro que está. Nós temos o PNLD literário, não é? Que é o PNLD, o Programa do Governo dos Livros Didáticos. Quem estuda em escola pública recebe gratuitamente e também recebe o material de literatura, né? São as escolhas que o governo faz e muitas vezes aí nós temos o nosso material incluído. Mas é pouco. Nós temos quantas bibliotecas em Campinas? 2. 2. Bosque dos Alemães, a Biblioteca Municipal, que eu não entro há anos. Esse acervo, como anda? Ele é renovado? São livros novos? Né? Eu já entrei em biblioteca que tinha xerox. Edson, é proibido por lei. Né? São 8 anos de cadeia para quem xeroca um livro. Né? Então, as bibliotecas precisam ser atualizadas, as escolas estaduais, municipais, elas precisam chamar os autores, né? Nós precisamos estar lá dentro falando daquilo que a gente sabe fazer, né? Histórias. E tem um detalhe também, né, professora Thelma? Às vezes você... quantas e quantas vezes, por exemplo, você falou de um detalhe aí, às vezes as pessoas elas iam para as bibliotecas fazer trabalho de escola. Quantas páginas não arrancavam dos livros? É um comportamento... Eu imagino que não exista mais isso. Ou escrevem, depois faz bilhete, arranca pedaço, né? É uma coisa incrível, realmente. Agora, quantos títulos já escritos? Olha, Thelma? eu parei de contar o ano passado, eram 223. Esse ano eu lancei 7. Né? Este ano? Esse ano eu lancei 2024. 7 títulos? 7 títulos. Eu acho que esse ano agora, de 2025, eu tenho perto de 10 títulos para lançar. Para lançar, que é bastante. Bastante, claro. Né? É que eu escrevo muito também. E não desisto, não é, Edson? Nunca desisti, não é? E você tem uma equipe, tem revisores? Não, a equipe Na raça? tudo. Eu escrevo, eu penso, eu pesquiso. Ilustrador, né? Tem? Não, ilustradores, a editora é um processo assim, Qual não editora? Muito democrático. Eu tenho várias, né? FTD, a Editora do Brasil, a Somos, né? Que é o grupo Saraiva, Formato Atual, são vários selos, né? Ática, Scipione, está tudo dentro da Somos. Na Somos eu tenho 50 títulos, né? Na Brasil 60, então aí somando, mas nessas todas, Ciranda na Escola, agora Melhoramentos também, é uma nova editora para mim, e quando você passa por esse processo, e é um processo longo, é como um vestibular, né? Entre, 300, 500 títulos analisados, vão publicar 15, é como entrar no vestibular de USP, Unicamp. Depois ele passa por um processo de edição. Então vem o editor de texto, editor de arte. Juntos vão escolher um ilustrador, não é o autor que escolhe, normalmente é a editora. É mostrado para você em forma de RAF, que é o desenho ainda no princípio, para depois chegar à cor. Né? Então é um processo aí de 1 ano, fora aquele 1 ano que seu texto ficou lá na pilha. Então, entre escrever e publicar, de 2 a 3 anos no mínimo. Professora Thelma, estamos conversando com a professora Thelma, que é escritora e autora também aqui de Campinas. Eu tive um chefe, muito tempo atrás, chamado Luiz Figueiredo. Uma empresa aqui de Campinas, é IPTV, não tem problema nenhum a gente falar, é concorrente, mas faz um bom trabalho também de jornalismo. E o Luiz Figueiredo dizia assim para mim: Edson, o jornalista... ele precisa estar atento ao que as pessoas falam, ele precisa andar de ônibus, saber o que as pessoas estão conversando. Mas hoje a dinâmica mudou. Hoje você vê 4 pessoas numa mesma sala, cada uma com o seu celular, e às vezes os jovens colocam numa redação
aquela linguagem de WhatsApp, sabe? Horrível, medonha. Onde é que a gente vai parar com isso, Não sei, Thelma? Edson, está cada dia pior. Me preocupa muito o VC, PQ, né? E em inglês também, tá? Porque não é só em português, sim. Em inglês tem todo um... Se você entrar aí na internet, você vai achar todos os thanks. LOL é o rindo alto, né? Laughing out loud. E por aí afora, em todas as línguas. É diferente você escrever isso no WhatsApp e você tem que se manter bastante no foco de ir para o seu texto e escrever de forma adequada. Se você tem 11 anos, vai ser difícil isso acontecer. Agora, procure escrever corretamente até no WhatsApp para você não levar essa linguagem toda com diminutivo, enfim, toda cortada, facetada para o seu texto de escola. Eu fico imaginando as redações dos vestibulares. Não tem conteúdo, até porque com o Open... A inteligência artificial agora joga lá e vem um texto pronto e você copia e cola, não é? Então está muito fácil ser um produtor de texto, porque é mais fácil copiar do que pensar. Agora, como é que você consegue divulgar o seu trabalho, Thelma? Bom, as escolas fazem isso, graças a Deus, não é? As escolas, elas têm aí coordenadores, o pessoal da educação que senta lá, sei lá quantas vezes por ano, se reúne e escolhe os títulos lançados. O Brasil produz muita literatura, Edson. Nós produzimos mais de 2.000 títulos por ano, eu acredito, né? Mais ou menos isso. Não sei se estou falando algo, mas é isso, é bastante. Então, as escolas procuram temas, né? E ao longo disso eu também vou atrás de temas. Vou para a livraria, vou procurar, vou ver o que se quer falar. Ontem alguém levantou aí sobre violência, né? Sobre déficit de atenção. Eu vou atrás de tudo isso e tentar colocar na literatura de uma forma bastante prazerosa, que a criança possa ler e, inclusive, se enxergar. Olha, eu sou esse personagem aqui, eu não presto muita atenção, parece comigo. Então, graças a Deus, as escolas divulgam o nosso trabalho através das editoras que têm os seus divulgadores, seus colaboradores que levam o nosso material por aí afora. 11h15, você ouviu aí o Quinto Sinal. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, na reta final do Manhã Bandeirantes, vamos continuar conversando aqui com a professora, autora, escritora Thelma Guimarães. A gente volta já. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigligiani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigligiani, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento Net Turbo Telecom. A escolha das empresas de sucesso. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h17, voltamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Estamos agora na reta final do programa, conversando com a professora e escritora Thelma Guimarães, que vai nos dizer agora para quais países ela está escrevendo, porque ela falou assim, eu jamais imaginei que fosse sair aqui de Campinas. Ela viaja bastante, ela está sendo modesta. Mas agora tem livros aí que estão sendo lidos por crianças e adultos e jovens de países muito distantes, hein, Thelma? Sim, nunca imaginei que... Olha só onde o livro pode levar, cara. Se está em casa, escreva, leia, porque o livro te leva a infinitos lugares, né? Às vezes até sem sair de casa e às vezes saindo bastante. O Cadê o livro que estava aqui, da editora FTD, ele é publicado na Coreia do Sul, na Turquia, na Itália
e em Portugal, para onde eu estou indo de novo agora para mostrar os outros livros que eu estou produzindo com a FTD. Da Editora do Brasil, A Economia de Maria na Colômbia. Agora um outro da FTD também indo para a Turquia, um outro para a África do Sul. Então, é fantástico saber que crianças estão lendo você em outra língua. Ainda mais a Coreia do Sul, né? Que Verdade, todos uns... Não, a gente nem dá para ler aqui. Não, dá para ler, dá porque eles leem, né? Até meu nome, achei tão bacana, meu nome em coreano, não entendi nada, mas está ali, né? Todos os palitinhos. É tão a gente vai na fé, né? É tão enriquecedor, não é? Deus é tão grande, é tão bondoso, Ele nos dá dons, então aproveita você também que tem aí o seu dom, bota ele para caminhar. No intervalo a gente estava falando aqui da campanha da fraternidade, que vai começar agora logo depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, e você tem um trabalho já para essa campanha que vai começar, Thelma? Sim, pela FTD fui convidada para fazer, eles chamam de CF, né, a campanha da fraternidade, cujo tema é crise climática, bem apropriado, né, por esse 1,5 grau que esquentamos, que não vai voltar, né, é assustador isso. Então, eu fiz esse texto, ficou muito bonito, foi ilustrado pelo Estúdio Rebimboca. Ele entra em todas as escolas católicas, maristas ou não, escolas que também querem tratar desse tema. E já fiz o livro do ano que vem também, que ainda é meio surpresa, né? Mas é lindo, porque é um versículo, ele veio morar entre nós. E daí surgiu, então, a campanha da fraternidade. Qual foi o primeiro livro, Thelma? Cara de Pai, você me entrevistou. Não fica falando isso. As pessoas começam a fazer você contas. Você é mais criança que eu, mas foi o primeiro livro e eu não achei que eu fosse... era o Cara de Pai, primeiro livro, 3 filhos, né? Plantei uma árvore, sei lá que árvore foi, mas... Achei que fosse ficar só nisso, mas aí veio o Sopão da Bruxa, a Tartaruga e o Mago Bitu Fadolento, que me trouxe o prêmio da PCA, né? Então, não parei mais, estou aqui. E daí, eu queria entender como é que é esse processo. Como é que você faz? Por exemplo, você olha aqui pro Danilo, pro Leandro, e já cria um personagem, já sai... Cuidado, hein? Já sai escrevendo? É assim que funciona ou não? Ou você acorda e fala, hoje eu vou escrever sobre isso? Nada disso. É tudo cada um tem seu momento, né? Eu gosto muito de olhar os livros que eu ganhei do meu pai, né? Quando eu me casei, meu pai era professor de ciências naturais, meu pai me deu os livros dele de aves, de mamíferos, então quando eu estou sem ideias, eu vou lá folhear os livros, daí saíram muitas histórias. Eu observo muito, ouço muito, eu gosto muito de falar, mas eu também ouço, então essas histórias que me contam, eu observo muito e leio, né? Eu compro muito livro, não compro só livro físico, tá, gente? Eu também compro livros digitais na impossibilidade de importar, porque às vezes é muito caro, demora muito para chegar, então compro os livros digitais também. E muita pesquisa. Então, eu tenho um horário para trabalhar todos os dias, de manhã eu cuido da empresa, né? Porque eu tive que abrir uma empresa, né? Para os direitos autorais, para recebimento, e emitir notas, é chato, mas faz parte. E eu tenho um horário para começar a trabalhar. Se é um trabalho que está com mais demanda, aí eu começo logo cedo, principalmente nos bilíngues. O Edmilson, nosso ouvinte fiel, está escrevendo aqui, está dizendo para você o seguinte: bom dia, quero saber qual foi a inspiração. Eu nem sabia que você tinha um livro com esse título aqui, Bichodário, tem isso? Tenho, Bichodário é um dos meus livros mais vendidos. Olha que pergunta bacana. Dos meus livros do meu pai, de ciências, né? Eu comecei a olhar lá. O que começa com A? Já dei de cara com avestruz. Então, eu fui olhando esses livros físicos, né? Eram livros do MEC e de capa dura, um já até perdeu a capa. Então, o Bichodário surgiu dessas pesquisas nos livros de ciências. Você já falou dos livros que você ganhou dos seus pais, do seu pai, mas tem assim um que você fala assim, esse aqui é o meu xodozinho. Tem um? Ai, que difícil, Edson, essa pergunta. Você faz pergunta difícil. Deixa eu pensar. Eu treinei para isso, Olha, né? O Cadê o Livro que estava aqui é um livro que me trouxe esses países, né? É um livro que é publicado lá fora, então é um livro bacana, que ele ganhou o prêmio Jabuti de ilustração, né? É um livro lindo.
E eu também acho, eu tenho uma predileção um pouco maior por ele, porque ele veio de um convite. Eu estava almoçando com um amigo da FTD, um diretor, ele falou, Thelma, por que você não faz uma história? Cadê o Tocinho que estava aqui? Eu falei, nossa, eu fui para casa, Edson, em 2 horas essa história estava pronta. Isso é raro de acontecer, né? Porque é inspiração, mas a maioria das vezes é transpiração. Então, querido leitor e ouvinte, eu acho que a predileção um pouquinho por essa, mas se eu pensar mais um pouco, eu vou falar, acho que é o Querido Deus, né? Foi uma conversa tão legal que eu tive com Deus, e esse livro é lindo, é um livro publicado pela Saraiva. Aí depois eu vou pensar mais um pouco, eu vou falar, nossa, mas o dicionário, ele veio 3 anos para fazer, acho que eu gosto mais desse, e cada hora vai aparecer um. É igual filho, né? E você tem ou teve alguma barreira para escrever, por exemplo, títulos cristãos ou não? Eu acho que você tem que saber para onde enviar, né? Esse Perdidos e Achados aqui, que eu acho lindo, e eu vou lançar o De Mão em Mão também, são histórias que me ocorreram quando eu dava aula, eu era monitora da escola dominical. Eu gosto muito de falar das parábolas, não é? Porque você pode contextualizá-las de maneira moderna. E então eu achei aqui a Ciranda Cultural, né? O Donaldo, ele é um cristão como nós, e ele deixa essa abertura para mim. Então, onde eu sinto essa abertura, eu vou com as minhas histórias bíblicas, né? Vou e levo, mostro. O Para Sempre Criança saiu anteontem um vídeo que teve eu nem sei quantas mil visualizações. É linda essa história, foi algo bastante pessoal. Claro que aí tem a ficção também. E também da Ciranda na Escola, junto com a Concórdia, que é uma editora luterana lá do Rio Grande do Sul. Então, outra experiência maravilhosa, né? Então, é o meu lado, é minha marca, né? Para terminar, o Dr. Clésio está cuidando bem dos pacientes? Não? Muito bem, tanto o pai quanto o filho. Os dois oftalmos. 11 horas e 25 minutos. Thelma, queria que você deixasse uma mensagem então para o nosso ouvinte, para ele procurar se interessar e ler mais. Sim, escreva, em primeiro lugar. Tenha diários, escreva como é a sua vida. É chata, inventa. Foi assim que eu comecei. A minha era bem chatinha, morava numa cidade pequena, a cidade não era chata, né? Chata acho que era eu. Mas era uma cidade pequena, tinha patinhos atravessando a rua. Eu queria mais do que isso. Por isso eu escrevi. Escreva, invente. É muito bom escrever e é maravilhoso publicar. Daí você publicar, aí é outra história. O livro muda tudo. Ninguém é mais o mesmo depois de ler uma história. Quem quiser conhecer um pouco mais da Thelma Guimarães, Castro Andrade faz como? Instagram, né? Thelma _Guimarães _escritora. Eu coloco todos os meus lançamentos ali. Meu site é thelma.com.br. É bem simples. Você também pode olhar todas as novidades, não é? Os lugares. E agora, a partir de março, começo a viajar, né? Volto para as escolas aí que me chamam, não é? Campinas não me chama muito, não. Campinas não, é? Não. Vamos fazer um protesto aqui, vamos fazer um desfile no Lago do Rosário. Convidem a professora escritora Thelma. Já fiz tanta reclamação, mas não sei se resolve, não. Mas continue reclamando. 11 horas e 26 minutos, é o final do nosso Manhã Bandeirantes. Amanhã estaremos de volta às 10h30, porque antes tem o Mercado Imobiliário com o Gustavo Frison. Nós já estaremos aqui, viu? Não vamos deixar você na mão, não. Grande abraço para vocês. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um